Estamos começando o Melhor da Tarde e hoje iremos falar sobre dados que preocupam em relação ao câncer, como é o caso do câncer no intestino e no reto. Nos últimos 8 anos, o número de pessoas diagnosticadas aumentou mais de 50% e a grande culpada dos altos índices pode ser a alimentação. E quem vai falar conosco a respeito desse assunto é o Dr. Giuliano Borges, do Centro de Novos Tratamentos aqui em Itajaí. Doutor Giuliano, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no nosso programa. Boa tarde, é sempre um prazer participar do programa aqui, discutir a respeito de câncer, né? Uma das doenças que mais matam a população mundial. Doutor, e realmente esses dados assustam, né? A gente está falando e realmente assustam. O que chama atenção é que cada vez tem aumentado a incidência e a frequência do câncer na população. Então, a gente tem que evoluir na busca de opções de prevenção, como hábitos alimentares, ou mesmo medicamentos, ou atividade física, controle de obesidade e também no tratamento. Então, são duas fronteiras que a gente tem que melhorar. E doutor, a gente não ouve falar muito, mas o câncer coloretal atinge mais as mulheres. E aqui no Brasil é o segundo mais frequente na região sul. Por que as taxas mais elevadas estão nos países mais ricos? Em contrapartida, a maior proporção de óbitos se concentra em países menos desenvolvidos como o Brasil. Isso é interessante por quê? Porque, teoricamente, a partir dos 50 anos, todas as pessoas deviam fazer uma colonoscopia ou discutir com o seu médico para fazer uma colonoscopia, que é uma endoscopia do intestino, na prevenção do diagnóstico do câncer coloretal. Possivelmente, nos países mais desenvolvidos, deem essa prevenção com maior frequência, isso poderia facilitar o diagnóstico mais precoce, uma maior incidência do câncer nesses países mais desenvolvidos. Ao mesmo lado, se a gente não faz prevenção aqui, nas regiões mais pobres do mundo, infelizmente o Brasil se inclui nos países subdesenvolvidos, a gente teria tumores em estágios mais avançados, muitas vezes com doença já metastática, e o que isso aumentaria muito a taxa de óbito. Então, poderia ser uma explicação para tudo isso. E doutor, e o que as pessoas devem evitar como forma de prevenção? Isso, como prevenção, quanto ao exame, se indica fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos, a frequência vai depender dos resultados, mas a princípio a cada 5 anos. 10 anos do caso mais precoce, se eu tenho algum caso na família com diagnóstico de cólon, reto, que são o câncer de intestino, que o paciente teve, o familiar teve com 45 anos, teoricamente teria que ser a partir dos 35 anos. Então, pesar a história familiar também. E quanto a hábitos gerais para a população, aparentemente tem destaque para fazer uma alimentação mais rica em fibras, né, com mais verduras, vegetais, legumes. E é interessante que quando eu falo numa dieta mais saudável, eu estou falando uma possível prevenção para o câncer coloretal, mas também prevenção para doenças cardíacas, para diabetes, para obesidade, para uma série de doenças. Então, novamente a gente foca numa alimentação saudável como um grande desfecho para a prevenção de todos os outros tipos de doença. Doutor, e por que falam que realmente as mulheres são mais acometidas que os homens? A gente não tem uma conclusão a respeito disso, mas a gente sabe que alguns tumores têm uma característica de risco aumentado mais para o sexo feminino, outro para o sexo masculino. Mas tem essa taxa, essa tendência maior nas mulheres, mas a gente não teria muito bem a explicação. Podia ser com hábito alimentar, podia ser para avaliação hormonal mesmo, que a gente não teria, mas a gente não conseguiria confirmar o motivo ainda específico disso. Doutor, para pacientes com câncer coloretal existe um novo tratamento aqui em Itajaí, não é mesmo? Conta pra gente como que é. Isso, senhor. Atualmente, para os pacientes que já têm o diagnóstico de câncer coloretal e estão, infelizmente, com doença metastática, que é a doença disseminada, que já iniciaram o tratamento com esquemas com base de quimio e não tiveram resposta, a gente abriu um novo projeto, um novo estudo, em que a gente faz o teste de 3 alterações na própria biópsia do tumor. Se tem a presença específica de cada uma dessas alterações, pode participar do estudo. E esse estudo, então, o que é? É a gente conseguir resgatar esse paciente do tratamento, que não está evoluindo muito bem, com quimioterapia, mais um anticorpo específico para essas mutações e mais um inibidor de proteína. Então, é interessante por quê? Porque isso é uma ação global, mundial, em que atualmente tem 217 locais no mundo que estão incluindo pacientes. É importante divulgar, por quê? Porque ele está entre os tumores mais comuns
e é uma esperança a mais em quem já começou o tratamento e não está tendo uma resposta adequada ao tratamento convencional. E quem pode ser os pacientes atendidos? Isso. A princípio, todos os pacientes que atualmente têm o diagnóstico de câncer coloretal podem procurar se informar a respeito. A gente foca mais em Santa Catarina e no Paraná, porque Itajaí é o único local nesses dois estados. O Rio Grande do Sul tem Porto Alegre e a partir de São Paulo tem outras cidades. Então, nesses dois estados, se alguém tem o diagnóstico ou conhece alguém com o diagnóstico de câncer coloretal e está fazendo quimioterapia, pode procurar informações com relação ao nosso centro para a gente primeiro fazer os testes moleculares, esses 3 testes moleculares, sim, e com o resultado a gente discutir a respeito de adicionar essa medicação e fazer um tratamento de resgate para quem não está tendo sucesso no tratamento convencional atualmente aprovado aqui no país. E como que as pessoas podem estar participando, então? Isso, então, pacientes com câncer coloretal, com relação a esse estudo, pode entrar em contato aqui com o serviço de Itajaí, que o prefixo é 47 e o telefone é 3348-5093, ou mandar um e-mail para poliana@oncologiasc.com.br. Doutor, você pode falar novamente, repetir o telefone de contato, por gentileza, e o e-mail que as pessoas podem estar se informando? Então, atualmente, se algum paciente tem o diagnóstico de câncer coloretal ou conhece alguém, pode entrar em contato com o serviço aqui de Itajaí. A gente está direcionando para as pessoas que vivem em Santa Catarina e no Paraná, pelo telefone 47-3348-5093, ou então por e-mail poliana@oncologiasc.com.br. Doutor, mas a gente tem outras boas notícias também, né? Como a imunoterapia, né? Para os pacientes com câncer de pulmão e bexiga. Que medicamentos esses estão disponíveis nesses protocolos? Isso, atualmente a gente tem mais 2 estudos com o tratamento inovador que é a imunoterapia. Não é químio, né? A base principal do raciocínio desse estudo é a imunoterapia, que também é um medicamento injetável, só que o que ele faz? Ele estimula o próprio organismo, as minhas próprias células de defesa, que se chamam de células T, a reconhecerem células diferentes no meu corpo, que são as células do câncer, e destruir. Então a gente não está falando de fazer um tratamento convencional, que é com quimioterapia, em que eu faço a medicação e ela destrói células boas e destrói células ruins. Eu estou falando aí de fazer imunoterapia, que é um medicamento que eu vou estimular o meu próprio organismo a fazer a destruição de células diferentes, células ruins. E a gente já conseguiu ter um grande destaque em pelo menos 5 ou 6 tipos de tumores. E eu gostaria de ressaltar aqui, no caso, tanto para o câncer de bexiga quanto com câncer de pulmão, é que os dados já estão os dados mais maduros. E, inclusive, no ano passado, no principal congresso, apresentaram os dados de 5 anos de tratamento com imunoterapia para o câncer de pulmão metastático. A gente tinha uma expectativa de vida de menos de 1 ano com quimioterapia no tratamento do câncer de pulmão. E agora a gente tem uma população que está chegando a 5 anos de tratamento, muito bem, com baixíssima toxicidade e vivos há 5 anos. Então a gente está falando de mais de 4 vezes a gente prolongar as respostas ao tratamento com um remédio que não tem a toxicidade, todos os parefeitos, as reações que a gente já conhece com relação à quimioterapia. E doutor, e quanto tempo já existe essa imunoterapia? Isso, comercialmente no Brasil, ela está disponível em torno de 3, 4 anos. Começou com o primeiro tumor que foi feito a aprovação, é o melanoma, que é o câncer de pele, que é o tumor mais agressivo. Há cerca de 2 anos surgiu para câncer de pulmão. E agora, nesse ano, surgiu para câncer de bexiga, isso comercialmente. Mas a gente já está em estudo há pelo menos 5 anos com essa medicação e agora a gente já está com terapias combinadas, a gente está combinando 2 estimuladores de imunidade ou fazendo combinações de doses de químio com imunoterapia. Então a gente já está numa segunda fase do conhecimento e da tecnologia e da investigação com a imunoterapia, no caso com esses 2 estudos, que é o câncer de bexiga e o câncer de pulmão. Doutor, e a imuno e a químio, elas são ainda, a químio na verdade é mais convencional, né? Mas hoje qual que é a mais usual? Ainda, infelizmente, a boa parte dos tratamentos do câncer são baseados com quimioterapia. Mas eu gostaria novamente de ressaltar, por exemplo, o câncer de pele mais grave, que é o melanoma. A imunoterapia é como a primeira indicação atual, ela é superior aos esquemas de químio. Câncer de pulmão, também a gente já conseguiu focar que a imunoterapia é superior à quimioterapia. Câncer de rim, alguns tipos de linfoma e os tumores de pele também tumor de Merkel. Mas então a gente está vendo que o quanto mais a gente está estudando,
mas a gente está conseguindo aprovações e confirmações que a imunoterapia é superior à quimio. A quimioterapia ainda vai ter espaço no tratamento? Vai ter, como uma alternativa secundária, né? Então eu vou fazer os meus esquemas de químio para alguma população que infelizmente não vai responder, não são todos que respondem, eu vou resgatar esse paciente com quimioterapia. O senhor diz então que realmente talvez a quimioterapia vai ser abolida ou não? Eu acho que qual ainda a nossa limitação é que, vamos dar um exemplo, no maior número de pacientes são com câncer de pulmão que estão fazendo a imunoterapia. Tem alguns pacientes que não respondem ainda à imunoterapia. A gente não conseguiu identificar ainda qual é esse perfil. E esses pacientes daí sim que seriam resgatados com a quimio. Então, eu acho que a quimio ainda vai permanecer, mas como uma segunda opção. A gente vai fazer análise, vamos fazer testes com relação a esse material. A gente vai identificar, infelizmente, o senhor, a senhora é o paciente que não vai responder à imunoterapia, então a gente vai sobrar a quimioterapia. Eu acho que vai ser uma terapia secundária de exclusão. Eu não consegui fazer imunoterapia, não consegui fazer inibidor de proteína, então infelizmente vai sobrar a quimioterapia para esse paciente. E é somente com testes, na verdade, que eu posso descobrir que o paciente pode fazer imunoterapia ou tem alguma outra forma também? Não, tem alguns testes que a gente já consegue identificar, que a gente chama de valor preditivo, a gente consegue identificar, o senhor e a senhora é um paciente que tem um grande potencial de responder à imunoterapia. Mas, atualmente, a grande maioria dos tumores a gente consegue fazer imunoterapia e vão ter resultados excepcionais, independente dos marcadores. Mas a gente tem que evoluir ainda agora, a gente conseguir mais marcadores, características moleculares para a gente ter convicção e, inclusive, já traçar todo um perfil desse paciente, mas ainda a gente precisa evoluir nisso. Atualmente, o teste mais comum, a gente faz no próprio material, é o teste do PDL1, ou outro teste, que é um teste de imunistoquímica, que é o teste da instabilidade de microsatélites. Então, a gente já tem 2 testes que a gente consegue direcionar e falar, o senhor, a senhora vai responder muito bem à imunoterapia. Doutor, e já existem medicamentos aprovados no mundo da imunoterapia? Já. Aqui no país, a gente já tem 13 imunoterápicos aprovados, que é o atezolizumab, o pembrolizumab e o nivolumab. E os remédios que a gente está testando já é uma outra geração, que já não seriam esses remédios que já estão aprovados no Brasil. Já é uma segunda etapa de aprovação de novos imunoterápicos. E quais os resultados são obtidos? Isso, é interessante porque a gente consegue, nos estudos que a gente começou em 2015, para a imunoterapia, uma boa parcela desses pacientes estão muito bem clinicamente e com doença diminuindo ou controlada. E a gente começou com o maior nosso volume de pacientes para câncer de pulmão, e a gente vê respostas que a gente não via na era da quimioterapia. Então, como eu falei, as taxas publicadas no ano passado estão dando benefício de mais de 400% no tempo de vida quando comparado com quimioterapia. Então a gente está vendo uma nova era e ainda, como é muito cedo e a gente estava acostumado ainda a falar, no caso do câncer de pulmão e no câncer de bexiga, que o paciente com doença metastática infelizmente ia evoluir para o óbito, que é uma doença incurável, a gente está tendo agora uma população de 5 anos de tratamento, 4, 5 anos de tratamento com imunoterapia que estão vivos. A gente não tem ainda a coragem de falar que eles estão curados, mas talvez evolua para uma doença crônica, assim como a gente viu o HIV na década de 90, que os pacientes morriam e agora é uma doença crônica. Talvez a gente chegue num futuro próximo com a imunoterapia, talvez como grande pilar ou essa base de estimulação do próprio organismo para ter pacientes com doença crônica, que é o câncer. Eu tenho câncer de pulmão há quanto tempo? Tenho há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Doutor, e só para esses 2 tipos de câncer que a imunoterapia realmente está sendo apresentada, né, melhorada, ou a gente pode falar que outros tipos de câncer também a gente está podendo usar essa imunoterapia com resultados benéficos? A gente consegue identificar vários novos estudos, né, que estão sendo conduzidos no mundo com a imunoterapia. Inclusive, terça-feira eu atendi uma paciente jovem com câncer de estômago, com doença metastática, e eu encaminhei ela para Porto Alegre, que está tendo estudo para câncer de estômago com 2 combinações de imunoterapia. Aqui em Itajaí, atualmente, a gente está testando
imunoterapia para câncer de pulmão e imunoterapia para câncer de bexiga. Mas se alguém tem um diagnóstico atual de algum tipo de outro tumor, como câncer de estômago, câncer de rim, melanoma, a gente consegue localizar, ou tentar localizar no país, regiões onde vão ter um estudo para aquele tipo de doença. Como eu citei, no estudo de bexiga, Itajaí é a única cidade no Paraná e Santa Catarina. Itajaí é a única cidade que está com esse estudo, né? Mas a gente tem alguns estudos aqui que não tem em outras cidades, e em outras cidades, principalmente Porto Alegre e São Paulo, tem uma grande parte dos estudos. E nesses casos de pulmão e bexiga, o que é esperado, doutor? Eu falaria até algum tempo atrás que eu esperaria controlar a doença e manter uma qualidade de vida do paciente, mas agora com a publicação dos dados de uma análise já intermediária de 5 anos para os pacientes que a gente já está utilizando para o câncer de pulmão, em que tem uma parcela dos pacientes que estão há 5 anos vivo com doença controlada, a lesão está controlada, eu talvez me atreveria a considerar que eu esperaria que esses pacientes ficassem com uma doença crônica, como o paciente tem um diagnóstico de diabetes e o médico não consegue curar, tem que tomar remédio continuamente, e talvez eu me atreveria a dizer que para esses pacientes com câncer de pulmão e bexiga, que vão entrar nos protocolos ou que vão receber imunoterapia, eu esperaria uma doença crônica. Ainda não teria coragem de dizer cura, mas diria... Eu iria cortar, o senhor ia dizer. O senhor pode dizer que nós podemos dizer que teremos a cura? Eu ainda digo em 5 anos uma parcela está doença controlada. Eu diria ainda doença crônica, porque é um conceito muito novo. Eu pensar atualmente em 2018, que eu acho muito recente, em uma evolução de 3, 4, 5 anos, eu dizer que eu vou curar um paciente com doença metastática de bexiga e pulmão, eu ainda ficaria um pouco, eu esperaria ainda mais tempo. Mas quem sabe, esse ano tem a publicação agora em junho, de 6 anos de acompanhamento, então talvez eu ainda seja com medo, mas eu não quer arriscar, né, doutor? Mas vamos ser otimistas e dizer realmente que nós estamos quase chegando lá, né? Eu acho que esse é o potencial. A gente não fala ainda isso, a gente está falando doença crônica, porque a gente talvez queira mais tempo. Talvez eu vou ter a convicção de dizer, quando os pacientes estarem fechando 10 anos de tratamento, está curado, está curado. Mas porque é um novo conceito para a gente, de uma doença que era incurável para uma doença potencialmente curável ou uma doença crônica. Doutor, e tem estudos ainda para lúpus, artrite reumatoide, Crohn, e como as pessoas podem fazer? Então, todos os pacientes atualmente, a gente tem o nosso foco para câncer atual, é câncer de intestino, câncer de pulmão, câncer de bexiga, e a gente tem estudos para uma doença inflamatória intestinal que se chama doença de Crohn, e quem tem o diagnóstico conhece, sabe o que eu estou falando, artrite reumatoide e lúpus. Então, a gente está atualmente nesse foco, nessas doenças. Então, todo mundo que tiver o diagnóstico desse tipo de doença pode entrar em contato com o serviço. É aqui em Itajaí, então, novamente o número é 4733485093, ou então um e-mail para poliana@oncologiasc.com.br. Doutor, eu lhe agradeço mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, né? Hoje realmente foi bem positiva aqui a participação do doutor Giuliano, porque a gente quase está chegando lá. Ele não quis ainda dizer, mas com certeza ele vai voltar e vai dizer que a gente realmente está conseguindo a cura. Doutor, muito obrigada pela sua participação, espero que volte sempre. Muito obrigado, eu agradeço a participação e poder divulgar a respeito de novas tecnologias e uma grande esperança para todo mundo que tem atualmente diagnóstico de câncer. Muito obrigada, doutor.